Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui iniciar mais uma quarta-feira, aqui no Centro Espírita Maria Imaculada, os nossos encontros das quartas-feiras. E hoje nós vamos trazer um tema bem legal, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema que está no livro de nossa querida Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje. Né? É um trabalho bastante interessante que ela faz, não é autoajuda, né? Esses livros não são de autoajuda, eles são livros que trazem a doutrina espírita encaixada no contexto de coisas que são relevantes para o soerguimento das pessoas, né? Então, as pessoas se autoajudam, embora não seja aquela linguagem fácil da autoajuda, porque estamos trazendo aqui conhecimentos espíritas, né? Que estão nos trazendo, nos proporcionando a questão da felicidade. Então o tema de hoje é o modo de ser feliz, ou seja, de que maneira a humanidade até hoje tem buscado a felicidade. A gente sabe que a felicidade, do ponto de vista da concepção do termo, se constitui naqueles estados de êxtase da emoção. A felicidade é aquele momento em que você está repleto de uma atitude de leveza, de sublimação, sem pesos nas costas. A pessoa que está feliz, ela flutua, saltita, claro que não fisicamente, claro que não explicitamente, mas ela faz isso de maneira ordinária, ela faz isso de uma forma tal que ela consegue demonstrar o seu estado, como diria Spinoza, o seu estado de ganho de potência. A felicidade é um estado de ganho de potência, para Spinoza. Então, nesse momento, a gente vê que existem muitas maneiras de expressar essa felicidade, né? Existe através de uma felicidade através de um encontro, a felicidade através de uma comida, a felicidade através de algo que chega aqui inesperado. Existem várias fontes para essa felicidade, mas todas elas, essas manifestações, elas têm uma característica em comum, elas duram muito pouco. E por isso a felicidade, para que você possa manter uma pessoa no estado de êxtase continuado, para que não possa deixar a pessoa nesses vales que estão entre dois picos de alegria, né, de felicidade, a sociedade promove uma série de encontros do homem com a felicidade. Então, o tempo inteiro, nós estamos sendo convidados a participar de determinados eventos sociais que estão promovendo a felicidade. Festas, encontros, etc. Os próprios ambientes onde a vida acontece, os momentos desses chamados momentos de entretenimento, a indústria do entretenimento, ela trabalha muito com isso, de buscar uma experiência feliz, uma experiência exitosa, no sentido do sujeito sair dali daquela experiência com a vontade de um quero mais. E isso virou um negócio, né? No mundo, isso virou realmente uma indústria do entretenimento, é uma indústria muito rica, muito cheia de possibilidades. Há também outras felicidades, um tanto quanto mais sintéticas, que estariam promovidas pelos psicotrópicos, pelas drogas, pelo álcool, pelas substâncias que deixam o sujeito um tanto quanto menos rígido, né? Diminuem as fronteiras, abaixam os requisitos críticos do sujeito, e ele passa então a ter uma possibilidade de atuar na vida de uma forma mais leve, mas por uma ajuda externa. Mas isso não é de agora, desde sempre se busca a questão da felicidade. Então, se você perguntasse para um grego, por exemplo, o que era a felicidade, ele ia dizer: a felicidade, a boa vida é você ter conhecimento, é você viver em conformidade com esse conhecimento. É você ser um sábio e compreender as coisas que você pode mudar, as coisas que você não pode mudar, que você não pode se afetar por as coisas que estão fora do seu controle. Ou seja, um grego lhe traria lições muito úteis a respeito da ideia da felicidade. Ou seja, se nós encontrarmos um patamar aí em termos de busca da felicidade, a gente vai ver, conforme se diz aí na experiência da psicologia positiva, que a felicidade, no fundo ao cabo, está ligada a uma expectativa, a algum tipo de expectativa.
Quando essa expectativa é superada, você então tem esse up, né? Você então ganha essa possibilidade. Então, se você tiver uma expectativa baixa, qualquer coisa que vai acontecer em sua vida vai estar sempre acima daquilo, então provavelmente você vai ser uma pessoa mais feliz. Se você tiver uma expectativa muito alta, poucas coisas vão conseguir te fazer feliz, porque elas estariam sempre abaixo daquilo que você espera. E a gente só fica feliz quando a gente consegue ter algo que a gente acha que a gente merece, algo que está acima da nossa vontade, assim, até mesmo do nosso querer, para que ela possa realmente despertar em nós essa sensação. Mas o grego diria que a felicidade está no conhecimento, né, no saber, na sapiência. Joana vai trazer no seu capítulo essa evolução através do tempo, né? Se você perguntasse a Buda o que era felicidade, ele vai dizer que a felicidade consiste em você não se apegar às coisas impermanentes. A felicidade consiste em você passar pelas coisas sem que as coisas fiquem presas a você. Então, a partir dessa mística, né, que se estabelece em relação à felicidade, mesmo nas épocas mais antigas, existe essa discussão entre se realmente é isso ou se realmente são os prazeres. Você vai para Roma, você vai para algumas cidades, como Corinto, por exemplo, essas cidades, elas são cidades que na época em que se estava formando o cristianismo, eram cidades muito, mas muito mesmo, cidades hedonistas, cidades do prazer, cidades onde o prazer realmente era demais, né? As pessoas buscavam apenas isso, nas salas de banho, as grandes festas que haviam e que eles estavam ali todos praticando sexo em conjunto, era uma coisa horrorosa, do ponto de vista de uma moral que se construiu depois. Para eles, naquele tempo, era a busca da felicidade. Então o cristianismo, quando surge, ele vai resgatar aí um pouco de uma nova moral, sobretudo quando começa-se a pensar a respeito da salvação. Então, uma pessoa que realmente trabalhou muito nessa questão da moral mais apertada foi o próprio Paulo. O próprio Paulo colocou, por exemplo, aspectos da conduta do sujeito na sua própria elevação. Então, quando ele faz as suas cartas, ele promove uma comunicação onde ele diz que haverá um arrebatamento, as pessoas serão salvas a partir de um determinado momento e que não se sabe exatamente quando é. Então é preciso estar preparado. Por isso que ele dizia: desperta tu que dormes, acorda, não fica dormindo. Ele dizia isso para que as pessoas, de certa forma, tivessem presença, porque não seriam pegas de surpresa. Então o cristianismo, de certa maneira, inaugurou uma maneira de felicidade, que a felicidade estaria no reino a posteriori, estaria fora da vida. Nessa terra não teria felicidade, você teria que buscar em outro lugar. Então essa felicidade seria por uma morte e uma ida a um plano espiritual, aonde você lá poderia ser feliz. Então aí começa esse embate entre materialistas, espiritualistas, todos em busca de uma verdadeira felicidade. Aí a gente encontra pelo caminho também, assim, na arte do desapego, muitos cristãos que entenderam que a pobreza, que a entrega dos bens, etc., seria uma forma interessante de encontrar felicidade. A gente tem aí Francisco de Assis, é o caso. Francisco de Assis andava com a porta, né, e não tinha nada, não tinha cama para dormir, não tinha absolutamente nada. Então, quando alguém batia a porta do seu grupo, pedindo para que fosse aceito lá nesse grupo, ele perguntava se o sujeito estava disposto a viver aquela vida, porque era uma vida muito difícil, muito de privações e tudo. Então não dava para encarar qualquer um, chegar lá com força e encarar. Então, para que isso não acontecesse, ele avisava antes, para o cara não ter o desistir depois, né? Mas observe que era o excesso. O próprio Buda, quando ele sai de casa, ele era muito rico, né? Então, quando ele sai da sua casa para começar o seu périplo, para ir em busca da iluminação, ele achava que era para abrir mão de tudo, e ele quase morre. E ele entendeu que não era isso. Ele vai entender o caminho do meio. Não é nem o excesso, nem muito menos a abstenção total. Depois, com o passar do tempo, vai se entendendo
que, em verdade, a matéria e o espírito eles não são inimigos. Observe que aí vem uma questão conceitual. A matéria ela tem uma utilidade muito importante na questão da construção da espiritualidade, assim como o espírito também tem uma função muito significativa no próprio desenvolvimento da matéria. Então, os dois estão imbricados em planos diferentes, em concentrações dimensionais diferentes, porém, são interligados, são imbricados, eu diria, os dois. Então, quando o sujeito está encarnado, ele não está exatamente carregando um fardo, o corpo não é um fardo, embora o corpo mal administrado seja um fardo, embora o corpo mal administrado seja um peso. Né? E quando eu digo um corpo mal administrado, é um corpo que subjuga o espírito. Porque o corpo é como se fosse, vamos fazer aqui uma comparação, o corpo é como se fosse um equipamento que o espírito utiliza para servir-se da dimensionalidade da Terra. Então, vamos supor que esse equipamento precise de uma certa habilidade para que ele seja funcional. Então, se esse espírito, de certa forma, não tiver esse conhecimento, ele aperta um botão lá, o modelo automático, e sem nenhum estímulo mais sofisticado, esse corpo vai fazer aquilo que é a premência do seu funcionamento maquinal. Então ele vai comer, ele vai se divertir, ele vai praticar o sexo, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer. Nada fora mas nada com sublimações e nada com ideais superiores. Vai fazer buscando a finalidade de cada coisa. Então a finalidade disso é o prazer. Então vamos para o prazer. A finalidade disso é a saciação da fome. A finalidade daquilo é a saciação da sede. A finalidade daquilo é libertar-se dos dejetos. Então ele vai fazendo todas essas funções como se fossem caixas estanques, realizando em si mesmas a consecução dos objetivos de cada qual. Então isso aí realmente é uma coisa que vai completando, vai enchendo aí a questão dos objetivos do homem em relação às suas necessidades. Então, observe que à medida em que a gente vai evoluindo, à medida em que a gente vai construindo uma nova perspectiva, essa junção do espírito e da carne começa a se dar de uma forma mais intensa, começa a se estabelecer de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira mais perceptível. E é justamente o resultado de um processo evolutivo. Quando o espírito ele começa a ascender dentro da carne, começa a dominar a carne no sentido de não ser mais um simples passageiro, passa a ser protagonista da carne. E agora esses objetivos maquinais, eles são dirigidos pelo espírito e não mais o espírito submetido às injunções da carne. E a gente já conversou sobre isso em uma conversa nossa passada, aonde lá a gente fez aquela comparação com relação às questões 100 seguintes, onde está a escala espírita. Então, nos espíritos de terceira ordem, existe o aspecto maquinal funcional. É como Lázaro dizia, no começo são instintos, depois sensações. Os espíritos estão aí. Aí depois vem sentimentos. Aí os sentimentos gradando até a máxima possível, que é o amor. Então a gente vê a evolução no processo da percepção. Então os espíritos que são maquinais são espíritos que estão se servindo do corpo, estão se servindo das necessidades do corpo. Os espíritos que já conseguem ultrapassar esses limites e ir para mais além nas questões espirituais, eles já não estão mais sendo submetidos totalmente às injunções do corpo. Então basicamente o que a gente vê é que existe aí esse grande embate, sempre houve, essa grande dicotomia entre matéria e espírito, mas, em verdade, o que se busca é uma conjunção desses dois fatores, para que a felicidade, então, possa se expressar de uma maneira mais plena, de uma maneira melhor. Então, quando a gente pega do cristianismo a máxima de Jesus, conforme assim nos diz Joana, existem dois fundamentos importantes que podem construir um padrão ético-moral de funcionamento do espírito, vivendo na instância da carne, que talvez sirva para todos de forma muito simples, porque a mensagem é simples, embora seja extremamente complexa a sua operacionalização. Amar ao próximo como a si mesmo e não desejar ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. São duas coisas simples, observe. Amar é um ato de desejo. Se você disser assim, você não ama por quê? Porque você não quer.
Se você quiser amar, você ama. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que querem amar e não conseguem. Então, imagine, você tem um companheiro, uma companheira, quer amar o companheiro ou a companheira, não consegue. Aí diz assim, poxa, eu não consigo. Amar não é isso. Amar não é um simples desejo. Amar não é um simples desejo. Amar é uma construção. É por isso que Erich Fromm escreve um livro especificamente chamado A Arte de Amar. Porque você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a desenvolver sua capacidade amorosa. Começando por reduzir completamente, quase que ao zero absoluto, as expectativas em relação ao outro. Então começa a amorosidade quando você não espera nada do outro. E você começa a construir com o outro uma visão otimista a respeito da sua instância, da sua existência, da sua essência. Quem é esse outro? O que é esse outro? A partir do momento que você começa a compreender isso, dinamismo evolutivo, você começa a compreender que ele sai de um estado de sombra e caminha na direção da luz. Você começa a compreender que ele está numa escala evolutiva. Então, no momento que você compreende isso, fica mais fácil desenvolver um sentimento de amor, não pela pessoa em si, porque o amor não se constrói assim, mas por ele ser um elemento em produção, por ele ter toda essa perfeição, esse mecanismo está acontecendo nele. Então você passa a admirar essa instância espiritual por conta disso. Sem querer nada de volta, sem querer que ela te diga obrigado, sem querer que ela te devolva com um presente, sem querer que ela te dê uma maçã, um beijo, ou que ela passe a noite com você. Não existe nenhuma ligação, apenas exclusivamente é uma contemplação amorosa que se transforma em um ato gesto amoroso. Então é isso que de repente começa a se desenvolver na medida em que a gente começa a melhorar a visão sobre o outro. Não tem mais a crítica, não tem mais a expectativa, é apenas uma compreensão sobre a situação. E com relação a não desejar o outro que você não gostaria para você, isso também não é muito fácil, porque a gente às vezes deseja algo para o outro que eu não gostaria que acontecesse comigo, porque eu acho que o outro merece. Aí vem justamente uma situação que observe, é muito da relatividade dessas buscas de felicidade. Tem gente que se compraz e vê o outro sofrer, né? Então isso é uma espécie de felicidade mórbida, é uma felicidade horrorosa. Mas tem pessoas que se comprazem disso, se comprazem de realizar algo que tirou, que prejudicou alguém. Então essas pessoas realmente elas estão aí numa situação bem delicada do ponto de vista moral, mas que elas estão tentando buscar a sua felicidade aqui na Terra. Quantos e quantos psicopatas não existem na sociedade que a gente vê hoje pululando por aí, pessoas tentando, ou pelo menos sorrindo artificialmente, eu não sei. Essas pessoas certamente têm alguns momentos de felicidade, poucos talvez, mas tem alguma coisa. E Joana diz assim: no amor encontra-se o jeito de cada qual realmente ser feliz. Então observe que no amor cada um vai encontrar a sua forma de desenvolvimento. Quando esse amor ainda não aconteceu, a gente busca fórmulas humanas, a gente busca mecanismos muito procedimentais para realizar essa coisa do que a gente chama de amor, né? Então é uma construção, gente. Uma construção é simples de dizer, mas complexo de fazer, mas possível antes de mais nada, né? Senão não seria uma instrução para a humanidade. Então a felicidade ela começa a ser construída a partir de uma reconstrução do ser em relação ao mundo. Então, se você pegar um estoico, por exemplo, ele vai dizer a você que a felicidade é ressignificar o mundo. Se eu não posso mudar o mundo, me adapto a ele e aceito o mundo do jeito que é e vou ser feliz, né? Então, eu não posso mudar a chuva. Então, o que adianta eu ficar chateado com a chuva? Eu posso ficar chateado com a chuva, porque simplesmente quando a chuva vem é porque ela tem que vir e eu não posso impedir. Então, se eu não posso impedir, eu não posso transformar a minha felicidade num condicionante de algo que eu não tenho controle. Agora, tudo que eu posso controlar, eu posso ajustar para me trazer um pouco mais de conforto moral e conforto também emocional. Então, o que o outro me diz me afeta, o que o outro me diz me afeta, me afeta. Bom, então isso eu posso controlar. Porque quem se afeta sou eu, e eu me afeto porque eu deixo, eu permito. Eu em algum lugar, a minha afetação alimenta de prazer uma parte minha que está ali aguardando ou que está se nutrindo daquele fato que aconteceu. Deixa eu dizer de outra forma, existem pessoas que se comprazem em sofrer.
né, que são sofredores profissionais absolutos. Essas pessoas, elas têm essa maneira porque há uma espécie de prazer mórbido nisso. Nada errado, tudo faz parte, gente. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica. Só estou dizendo que existe um estado que é esse, o estado em que a pessoa se coloca no estado de sofrimento, de vitimização, e fica ali naquele lugar. Aquilo é uma espécie de prazer, um prazer ruim. Como tem pessoas que têm prazer em viver subjugada ao outro. Isso também é uma forma de prazer mórbido. Pessoas que se submetem a uma pessoa tiranizante, essa pessoa ela tem um hábito assim violento e tal, e tem pessoas que se submetem a isso. Isso é uma forma de prazer, prazer mórbido. Então, a felicidade, nesse aspecto da impermanência, ela pode ser das formas mais diversas. Porém, o que está se falando aqui é que existe uma maneira que subjaz a todas elas, que é a felicidade plena do espírito da pessoa, que realmente vai sendo construída a partir daí. Então a felicidade independe de valores externos, embora alguns contribuam para a harmonia do ser e o estabelecimento de conforto, de benefícios e de paz, conforme vai nos dizer Joana. Então a felicidade não pode ser construída por nada que está do lado de fora, embora as coisas que estejam do lado de fora nos ajudem, interfiram diretamente no nosso grau de felicidade. Então, a partir do momento em que a gente consegue perceber a nossa autonomia no mundo, a nossa capacidade de estar no mundo, a gente começa a perceber também que as coisas que nos causam infelicidade podem ser ferramentas para a construção de ambientes mais felizes. Por exemplo, imagine que o dinheiro chega na vida de uma pessoa e lhe causa angústia. Isso acontece, viu, gente? Embora seja desejado, mas tem pessoas que desejam tanto que quando conseguem ficam angustiadas. Então, vamos supor que isso aconteceu, aí a pessoa começa a ter alguns problemas com dinheiro, começa a ter problemas com medo de ser roubado, etc. A pessoa fica naquela paranoia, uma coisa louca, e de repente ela consegue transformar isso de outra forma. Ela vai dar uma relaxada, de repente vai fazer investimentos na sociedade, vai fazer investimentos em universidades, vai investir em instituições de recuperação de pessoas, vai fazer alguma coisa com esse dinheiro que, de certa maneira, esse dinheiro começa a produzir um bem social, começa a produzir um desenvolvimento humano que, mesmo que a pessoa ainda não esteja naquele grau mais alto de evolução, essa pessoa estará contribuindo positivamente para o mundo. Ou seja, aquilo veio para as mãos dela como um instrumento para que ela pudesse ajudar o mundo a se desenvolver. Os grandes cientistas, por exemplo, eles não são pessoas muito bem resolvidas. Eles são pessoas que simplesmente trouxeram o seu estado de gênio para a humanidade e contribuíram positivamente para que a humanidade crescesse. Então, esses indivíduos que recebem isso, esses recursos, eles conseguem fazer com que a sociedade cresça, se desenvolva, não é? Então, gere empregos, as pessoas então vão trabalhar, vão ter mais dignidade na sua vida para alimentar as necessidades do corpo, não é? Vai trabalhar na questão da construção de sociedades mais justas através de leis, né? Vai diminuir um pouco as arbitrariedades que existem no mundo, né? E essas arbitrariedades elas são justamente derivadas de pessoas que não estão bem realizadas, que não conseguiram se construir. Então observe que se você souber utilizar as coisas que estão à disposição do mundo, o mundo pode ser transformado muito nesse sentido, né? Então, ter a consciência limpa, trabalhar no sentido de que eu estou fazendo a minha parte, do dever realmente cumprido, é que realmente nos dá muita felicidade. Eu me recordo bastante do meu pai, todas as vezes que a gente fazia assim, alguma proposta para ele de alguma coisa que ultrapassava as suas condições, etc., ou então que tinha alguma situação assim que ele ficava mais agoniado, ele dizia, não, eu gosto de ir para casa, botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Então essa é uma espécie de felicidade que meu pai tinha nesse sentido, né? Era o modo dele de ser feliz, era não se agoniar, não se apoquentar, sua cabeça está sempre tranquila. Então o Espiritismo vem nos trazer uma compreensão ampliada de que não é a riqueza ou a pobreza que estabelece limite de felicidade nem no aqui nem no ali. Não é uma situação que vai garantir por si a felicidade no mundo espiritual. É preciso que o indivíduo saiba que tudo que nos cabe, tudo que nos vem, tudo que chega até nós é ferramenta evolutiva. Tudo que chega até nós é ferramenta que nós temos que desenvolver
para que ela possa, em se aprimorando, se transformar naquilo que vai ser o objeto finalístico do meu trabalho aqui na Terra. Então, eu posso muito bem ser feliz estando em lugares onde aparentemente as pessoas que me precederam não foram felizes. Vai depender de como eu esteja nesse lugar. Se eu for um juiz, eu posso ser um juiz iníquo, né? Eu posso ser um juiz iníquo e viver atormentado. Como posso ser um juiz equânime e estar ali trabalhando basicamente promovendo a justiça com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de estresse. Os níveis que nós estamos falando aqui de satisfação consigo mesmo, eles vão aumentando na medida em que o indivíduo vai ampliando suas fronteiras conscienciais. À medida em que a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai ficando mais ciente disso e vai ficando mais pleno, vai tendo menos tormentos mentais, porque uma pessoa que fica olhando a vida dos outros, uma pessoa que fica olhando o outro, uma pessoa que fica sempre medindo, uma pessoa que fica sempre com síndromes persecutórias, achando que o outro vai passar por cima, que vai isso, vai aquilo, não tem felicidade, é o tempo todo agoniado, aquela coisa ali, realmente trazendo para a gente essa angústia. A ideia de que nós somos imortais, a ideia de que existe vida depois da vida, a ideia de que nós podemos continuar trabalhando nesse labor de aprimoramento do corpo, do espírito, isso tudo faz para nós hoje, para nós funciona como uma espécie de um remédio, de um bom remédio que nos fortalece e permite que nós possamos então caminhar em uma direção melhor. Então, o Espiritismo realmente nos fortalece, nos dá força, nos dá ânimo para que a gente possa fazer os nossos atos de superação diuturnos. Então, a Joana diz assim: desse modo, nunca meças esforços para superar-te cada dia, aspirando ao melhor. Essa melhor parte a que se refere Jesus no diálogo com Maria e Marta. Então, só lembrando aqui que está Jesus com Maria e Marta na casa de Maria e Marta, eram irmãs, né? E elas estavam irmãs de Lázaro, o que foi ressuscitado por Jesus, um grande amigo, eles eram amigos, muito amigos. Então Jesus está nessa casa e Marta trabalhava muito, né? Marta era aquela pessoa que limpava, que lavava os pratos, que botava a comida na mesa, que fazia tudo, e Maria ficava ali sentada aos pés de Jesus, se deliciando com as palavras, né? Então, Marta, vendo aquilo, disse assim: mas Jesus, olha aqui, ó, essa daí só quer saber de ficar aos seus pés enquanto eu estou aqui trabalhando. E aí Jesus disse assim: Marta, fica tranquila, Maria só ficou com a melhor parte. A melhor parte de Maria foi ficar ali bebendo, Marta ali se acabando na questão do trabalho. Então, meças esforços para a superação. Então, quando a primeira, no caso Maria, mantém-se em contemplação de aprendizagem das suas lições, a outra, Marta, aturdida com as pequenezas do exterior, que são o significado secundário. Então, outra coisa também são os distratores do mundo, que vão nos tirando sempre a concentração, tirando sempre a nossa possibilidade de vermos que existe um algo mais, que existe a beleza das flores, que existe a chuva, que existe um banho de cachoeira, quantas coisas maravilhosas existem no mundo e que a gente às vezes não vê. É como diz a música de Zé Rodrigues: eu vou sempre pela praia porque é mais divertido, e é mesmo, né? Você vai vendo o mar, você vai olhando ali o céu, você vai vendo as pessoas passando na orla e de repente aquilo muda. É diferente você estar no engarrafamento, ali, com rádio, notícia ruim, o tempo todo lhe bombardeando o ouvido. É diferente disso, né? Quando você escolhe um caminho melhor, que você vai fazendo sua higiene mental, aí você já chega no trabalho leve, né? Um pouco mais atrasado, como ele dizia, chego sempre atrasado, mas o caminho é mais divertido. Então, fazer essa superação, eleger-te em ação do bem, é necessário, iniciando pela transformação moral para melhor, autenticidade de realizações edificantes e permanente espírito de abnegação. No sentido de abnegação, é no sentido de não ficar no egoísmo, prendendo as coisas só para si, é no sentido de trazer as coisas para um outro patamar, um patamar de mais generosidade, vamos dizer assim. Então, não vão faltar, nesse contexto, aquelas pessoas que vão olhar para você e vai dizer: vai ser tão estranho, como é que você vive assim no mundo? Como é que você se porta como
como pombas no meio de serpentes, né? Então, porque Jesus dizia assim, né? Sejam prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então, como é que você se coloca como pomba no meio das serpentes? Como é que você se coloca como cordeiro no meio dos lobos? Né? Tem sempre essa coisa, porque destoa do padrão do mundo quem está vivendo num outro viés. Quem está buscando felicidade fora do contexto, da regra, dos modelos do mundo, essa pessoa é sempre vista com outros olhos. Então nunca te envergonhes do seu modo de ser feliz. Jamais, jamais. O seu modo é seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você de repente é feliz jogando xadrez, seja. Se você é feliz pescando, seja. Se você é feliz lendo, seja. Se você é feliz no seu silêncio, na sua solidão, seja. Seja feliz no seu momento, contanto que você se lembre que essa felicidade, ela não pode ser uma felicidade só momentânea. Ela não pode ser só uma felicidade do escape, ela não pode ser uma necessidade da fuga, ela tem que ser uma necessidade da contemplação. O sujeito está vivendo sozinho, não porque ele tem medo do mundo ou porque ele tem medo das pessoas lhe devorarem, né? Ele está vivendo sozinho por uma opção de mais silêncio, de mais paz, de mais alguma coisa, mas isso não o impede, hipótese alguma, no momento que o outro necessita, dele ir ao encontro desse outro, ele dar um auxílio, ele prestar um auxílio. Então não é uma patologia, é uma opção. É diferente a pessoa ser autêntica da pessoa estar ali acuada, vivendo numa condição, porque o mundo a colocou assim. Também tem uma coisa muito interessante hoje, a questão das reputações, né? Ser feliz a partir das reputações, da validação do outro, um equívoco total, porque nós não podemos transferir para outrem a efetividade e a validação de uma experiência que é realizada por mim. Somente eu, na minha própria condição de avaliação, eu que posso realmente dizer se aquilo é bom ou ruim. Somente eu posso fazer isso. Ninguém pode fazer por mim. Portanto, transferir isso para o outro não é uma coisa muito interessante. Então, não se envergonhe de ser quem você é, seja quem você é, porque não existe outra forma de fazermos o nosso processo. Somente o amor, diz Joana, tem a duração eterna, porque procede do Criador, cuja obra é a mais extraordinária manifestação desse mesmo amor. Então, transformar o corpo, a vida, a expressão do espírito em amorosidade, praticar essa amorosidade de forma ampla para sermos capazes de amar ao outro como a nós mesmos, começando pela percepção do amor de Deus. E fazermos isso de uma maneira tal que, ao olhar o outro, não sejamos inspirados a fazer com ele algo que eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo. Então, somente o amor tem essa duração eterna. As felicidades passageiras, conforme o nome mesmo diz, são efêmeras e passam, acabam. Avança com tua forma especial de ser e de servir e não te constranjam as atitudes agressivas e atormentadas daqueles que ainda estão pelos caminhos. Então, isso aí é o que Joana está nos dizendo aqui. Então, Jesus, que era um modelo para a humanidade, ele foi modelo justamente porque amou em todas as circunstâncias e por isso deixou pegadas luminosas desde há 2000 anos e constitui, portanto, até hoje, roteiro de segurança para a humanidade, em grande parte ainda desatenta aos seus ensinamentos, buscando equivocadamente soluções externas para necessidades internas, buscando do lado de fora coisas que somente podem ser encontradas aqui dentro. A felicidade está dentro de cada um de nós. O que nos cabe, pois, para sermos felizes, o teu modo de ser feliz seja, portanto, aquele que o amigo divino nos ofereceu como modelo. E nunca te aflijas, porque nunca estamos sozinhos. Essa é uma outra possibilidade de compreensão também na vida. Eu não estou sozinho, porque quem está comigo é aquele que reverbera a grandeza do divino no espaço, no cosmos, em todas as coisas, no outro e em mim. Cabe a mim perceber esse divino, captar e expressar. Ser apenas um veículo dúctil da passagem de Deus por mim,
para que ele possa fluir através da matéria e minhas manifestações, nos meus braços, nas minhas palavras, e chegar até o outro com uma amorosidade plena, pura, para que o outro perceba a presença de Deus na terra a partir dos ensinamentos, da luz dos meus olhos, das minhas atitudes, dos meus gestos, do meu agir, do meu falar, do meu ser. Que as minhas atitudes sejam retas, como deve ser a equação perfeita da lei de harmonia. Que o meu pensar seja reto, como é reto o leito do rio que se derrama sobre o mar. E que nós possamos todos juntos pensarmos nessa possibilidade de uma felicidade mais plena, fora dos sabores e dissabores do mundo, buscando essa elevação em cada ato, em cada gesto. Sem esquecer que estamos na Terra e que precisamos viver o que aqui está. Usemos a matéria ao nosso favor na construção desse plano de mundo e sejamos felizes do nosso jeito, porque o nosso jeito, seja lá qual for, tá certo. É assim mesmo. Um dia a gente aprende a fazer de uma outra forma mais plena e mais duradoura. Fique em paz, que assim seja.